Amados irmãos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Graças ao nosso bom Deus por mais uma oportunidade de transmitir a sua santa palavra através de um culto de louvor e adoração ao nome dele, que é merecedor de louvor e adoração. Estamos aqui reunidos para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Você, no seu lar, você que nos assiste nesse momento, compartilhe com seus amigos. Vamos adorar ao nosso Deus juntos, porque o nosso Deus, ele é poderoso para lhe visitar em qualquer lugar, em qualquer momento que você estiver ouvindo, assistindo esse culto. O Senhor visita, ele contempla a sua necessidade e é misericordioso para atender, para lhe proteger, para lhe cobrir. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo a direção a Ele nesse trabalho. Sublime, eterno Deus, grandioso Pai, na Tua presença em oração estamos, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelo dom da vida, pela manutenção da mesma. Amado Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toma a primazia desse trabalho, abençoa o Ministério 7, toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos, que estarão tocando, louvando o teu nome, aqueles que irão louvar, a vida do nosso pastor que estará ministrando a tua palavra, Pai. Amado Deus, cada ouvinte, cada um que assiste nesse momento, Pai, que o Senhor visita, o Senhor contempla a necessidade de cada um, em nome de Jesus, amém, Senhor. Estaremos louvando ao nosso Deus com o hino do nosso inário da harpa cristã. Convido a irmã Evelyn Andrade para louvar ao Senhor juntamente com você aí no seu lar nesse momento. Desprezando toda dor, eu vou a cantar e o calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz,
Glória a Deus. Deus abençoa, irmã Evelyn, por tão valiosa cooperação. Vamos ler um texto na palavra do Senhor, no livro dos Salmos, Salmo 119, os 8 primeiros versículos, que a palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atendendo eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém. A palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado é os que trilham os caminhos retos, os caminhos do Senhor, que andam nos caminhos do Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa muito rica palavra. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, Pai, por tua santa palavra que acabamos de ler, pelo louvor que acabamos de ouvir. Amado Deus, continue abençoando esse trabalho. Estenda as tuas mãos, abençoa aqueles que ainda irão te louvar. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos ouvir mais um louvor com a irmã Thaís Santos, estará com a oportunidade de louvar ao Senhor. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, que é fiel e Ele nos escuta em todos os momentos. Ele está atento ao seu clamor, à sua adoração nessa hora também. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem.
Acabamos de ouvir um belo louvor que fala poderosamente aos nossos corações. Estaremos ainda louvando ao Senhor nesse momento com mais uma melodia, mais uma mensagem cantada. Estaremos ouvindo o irmão Henrique Jadson louvar ao Senhor, e eu me despeço aqui de você, aí no seu lar. Que Deus o abençoe, que o Senhor possa visitar cada um nesse momento, em nome de Jesus. Logo após o louvor, nosso pastor presidente dessa igreja, pastor Orlando Sodré, estará ministrando a santa e gloriosa palavra do Senhor. A paz do Senhor para você que está aí do outro lado. Quero te dizer que nessa noite, através dessa canção, o Senhor nosso Deus, Ele tem força o suficiente para te resgatar com mão forte, independente da situação, do problema em que vivemos. Ele é Deus de poder. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda o meu dia, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Oh, a tua bondade transbordará meu deserto com misericórdia. Tua forte mão guarda o meu dia, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Oh, sem fim, sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, com grande amor. Tua forte mão guarda o meu dia, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a
Vamos, portanto, meditar na santa e poderosa palavra de Deus. Convido para lermos na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, do primeiro versículo até o versículo de número 6. Assim está escrito: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Queridos e amados irmãos, aqui lemos um texto que pertence a uma das epístolas de Paulo, que foi diretamente dirigida ao seu companheiro e filho na fé e no ministério, Timóteo, e que é chamada também de carta pastoral, por trazer orientações, exortações para a vida de um obreiro, para a vida de um pastor, de um bispo, de um diácono, de um presbítero, enfim, para a vida daqueles que militam a boa milícia da obra de Deus. E Timóteo era um destes companheiros de Paulo. E ao orientar Timóteo, Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, nos orienta qual deve ser a nossa posição em relação a vários aspectos da vida cristã. E nesse texto ele inicia nos conscientizando da responsabilidade que temos de fazer orações intercessórias por todos os que exercem funções, cargos públicos, que presidem, todos os que estão em eminência, ou seja, que estão no exercício de alguma função pública. E é dever da igreja orar. E aqui Paulo diz: para que tenhamos vida quieta e sossegada, ou seja, para que tenhamos líderes com senso de justiça que nos proporcionem tranquilidade aqui na nossa vida, para que promova a justiça social e assim tenhamos tranquilidade. E ele prossegue, o ponto que eu quero chegar não é exatamente essa questão, mas ele prossegue nas suas orientações, dizendo que isto é bom e agradável, que esta intercessão da parte da igreja, da parte do cristão, é bom e é agradável a Deus. Deus quer que nós façamos isso, porque Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é bom e agradável a Deus, que deseja que todos os homens se salvem. Tanto é que
no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, confirmando esta intenção de Deus, esse desejo de Deus, de que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí surge-nos o questionamento: que verdade? Qual verdade? As pessoas que têm um pensamento relativista dizem que não existe verdade. Afirmam que todo pensamento é relativo, que aquilo que é verdade, que a minha verdade não é a sua verdade, que aquilo que é verdade para mim, muitas vezes não é verdade para você ou para outra pessoa. Isso é um pensamento relativista. Mas o pensamento bíblico é diferente. A Bíblia diz que Deus é verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, disse: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade, ou seja, então existe a verdade. Cristo é a verdade, sua palavra é a verdade, Deus é a verdade. E aqui ele diz que ele deseja que os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade. E no versículo seguinte, é o versículo que eu quero me ater, ele põe dois aspectos desta verdade. Primeiro, porque há um só Deus. Este é o primeiro aspecto desta verdade. Há um só Deus. Talvez num país que se diz cristão, é uma expressão que as pessoas acham comum, porque é comum a gente ouvir pessoas dizendo: Deus é um só, há um só Deus. Todavia nós sabemos que existem inúmeras religiões com milhões e até bilhões de seguidores que são politeístas, que acreditam na existência de uma diversidade de deuses. Mas existem as religiões que são monoteístas, que são basicamente três: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas mesmo dentro do cristianismo, muitas vezes as pessoas afirmam existir só um Deus, mas vivem como se tivesse vários. Não vivem só para um Deus, não adoram só um Deus, não exaltam só um Deus, não glorificam só um Deus. Afirmam que existe um só Deus, mas na realidade são politeístas. Porque se nós afirmamos que existe só um Deus, de todo o coração, e que este Deus é verdadeiro, que este Deus é soberano, que este Deus é onipotente, se afirmamos que este Deus é onisciente, se afirmamos que esse Deus é onipresente, se afirmamos que Ele é soberano, então precisamos crer que Ele é suficiente para nos proteger, para nos ouvir, para responder às nossas orações, para nos abençoar, para nos salvar, para nos perdoar, enfim, para nos proporcionar tudo que uma divindade pode proporcionar. Então, quem de fato é monoteísta é aquele que só adora ao Deus Criador dos céus e da terra, ao onipotente, ao onisciente, ao soberano, ao eterno, aquele que pode todas as coisas. Porque o próprio Jesus disse, quando foi tentado por Satanás: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E nós sabemos pela Escritura que a origem dos males da terra está escrito em Romanos no capítulo 1, a palavra de Deus dizendo que é porque o homem amou mais a criatura do que o Criador.
E quando Deus instituiu a lei, quando Deus deu o decálogo, os 10 mandamentos, nós vimos que Deus tinha urgência em corrigir esse desvio de conduta do ser humano. Porque antes dele dizer não matarás, antes dele dizer não adulterarás, antes dele dizer não cobiçarás, antes dele dizer não roubarás, parece que havia uma urgência de Deus em corrigir esse desvio de conduta, porque antes dele falar de pecados que são horrendos aos olhos da sociedade, em primeiro lugar, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, não as adorarás e não prestarás culto. Então Deus, ele tinha urgência em chamar para si a adoração, o louvor. E muitas vezes as pessoas dizem que há um só Deus, mas adora várias divindades, cultuam objetos, cultuam a memória de pessoas, idolatram vários objetos na terra, ferindo assim o mandamento bíblico e ferindo assim a vontade deste Deus. E Deus diz que quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Há um só Deus, e Ele é suficiente para abençoar a tua vida, para proteger a tua vida, para perdoar os teus pecados e para te salvar. E o segundo aspecto dessa verdade: há um só mediador entre Deus e o homem. Se você, amigo, conseguir compreender esses dois aspectos da verdade divina, você está com o pé no reino de Deus. Primeiro, a existência de um só Deus. Segundo, a existência de um único ser que pode te conduzir à presença deste Deus. Há um só mediador. Mediador, a palavra quer dizer alguém que faz uma negociação, uma mediação entre duas partes. E sabe quem é esse único mediador? Jesus Cristo, homem. Por que então só Jesus que é o mediador? Existem alguns motivos especiais, mas é basicamente porque só Ele é um ser que, sendo Deus, se fez homem. Só Ele, sendo do céu, desceu aqui na terra, tomou a forma humana, sentiu as dores humanas, foi rejeitado, sentiu o que um ser humano sente aqui na terra, assumiu todos os aspectos da natureza humana. Não existe nenhum outro ser que conhece as duas naturezas. Então Ele pode ser o nosso mediador, e só Ele, porque Ele já viveu como homem aqui na terra. Ele sabe os meus limites e os teus limites, sabe o que você pode suportar e o que não dá mais para você suportar. Ele conhece as nossas dificuldades. Como homem, Ele conhece a vida e todos os aspectos da dor, do sofrimento, das limitações do ser humano. Mas Ele possui também na íntegra e na sua plenitude a natureza divina. Como Deus, Ele penetra a profundeza da divindade. Então é só Ele que é o nosso mediador. Jesus Cristo mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não adianta procurar outro mediador. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, disse Ele, a verdade e a vida. Os artigos estão todos no singular e são todos definidos. Eu sou o caminho,
a verdade, a vida. Pedro diz: em nenhum outro há salvação, Atos 4,12. Debaixo do céu não há dado nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente Jesus Cristo. Então, amados, medite nesses aspectos da verdade, que Deus quer que todo homem se salve, chegando ao conhecimento da verdade, que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E depois ele conclui também apresentando motivos para isso, o qual se deu a si mesmo como preço de redenção por todos, para servir de testemunho no seu tempo. Foi o preço de redenção, foi o preço de resgate que ele deu, ele pagou. Nós estávamos vendidos ao pecado. E essa linguagem de que Jesus nos resgatou nos mostra, esclarece o que ele fez por nós. Estávamos vendidos. Resgatar é um termo que era utilizado no mercado de escravos, nos antigos mercados, que a pessoa comprava e tirava de circulação, dizia: não está mais à venda. E assim foi que Cristo fez conosco, nos resgatou, tirou-nos do mercado. Hoje não somos mais vendidos ao pecado e não somos mais vendidos a ninguém. Somos do Senhor Jesus, porque Ele se deu a si mesmo como preço pelos nossos pecados. Portanto, que você, meu amigo, possa meditar nisso. Creia que existe um só Deus e que existe uma maneira só para se chegar a Deus: Jesus Cristo, que se entregou por nós. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. Nós ainda vamos ouvir um louvor com o Ministério 7, mas antes nós vamos orar ao nosso Deus, orar pela sua vida, orar pelos pedidos de oração. E para fazer essa oração eu quero convidar o presbítero Fábio Luiz, que estará fazendo esta oração intercessória ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, soberano e eterno Pai, na Tua presença em oração estamos, ó Deus, agradecidos ao Senhor por tudo que ouvimos da Tua parte nesse momento. Deus grande e poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, suplicamos ao Senhor, visita cada um que nos assiste nesse momento. O Senhor é poderoso, Pai, e conhece a necessidade de cada um. Amado Deus, soberano Senhor, os pedidos de orações dos teus servos que se encontram aqui nesse recipiente, Pai amado, Deus bendito, visita, Pai. Senhor, vai restaurando vidas, Senhor, vai repreendendo todo tipo de enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti na vida do Teu povo. Amado Deus, soberano Senhor, olha para a nossa cidade com Teu olhar de misericórdia. Amado Deus, repreende, Pai, todo tipo de enfermidade. Amado Senhor, soberano Rei, vai de encontro, Senhor, ao nosso estado, ao nosso país. Proteja a nossa nação, vai repreendendo todo o mal dessa pandemia que se alastra, Pai. Tu tem poder, Senhor, para extirpar da terra, Senhor, esse mal que assola a humanidade. Amado Senhor, Deus poderoso, visita, Senhor, os nossos governantes. Entra com providência em cada vida, visita o Senhor com teu poder, senso de justiça, de temor. Amado Senhor, vai de encontro aos profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente nessa batalha, Pai. Que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa encorajar, dar força a cada um. Amado Deus, abençoe esse campo, ó Pai. Vai de encontro a cada irmão nas congregações. Que o Senhor possa dar força, possa visitar, Senhor, com teu renovo. Amado Deus, soberano Pai, pedimos ao Senhor e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas de ti
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça,